como as pessoas estão dispostas a encontrar várias brechas, a rasgar a lei quando se trata de punir pessoas negras, de prejudicar pessoas negras, de encarcerar pessoas negras, de tirar a oportunidade de destruir a vida de pessoas negras. A gente está extremamente desamparado mesmo, e principalmente nesse sentido, sabe? De não poder contar com as pessoas mesmo. E não importa o espectro político. Não é pode. De esquerda, de direita, de centro, não importa. Ou de um lado as pessoas estão criminalizando a nossa existência, criminalizando quem a gente é, ou de outras pessoas estão esperando a gente morrer, porque aí a nossa morte é lucrativa, né? E assim, aí bate no peito, aí faz camisa, aí vende panfleto, aí é bom. Mas para lutar pela nossa vida, para lutar enquanto a gente está sofrendo injustiça e a gente tá vivo aqui, aí não, aí é muito chato, aí tem outras coisas pra fazer. Aí faz camisa, aí levanta hashtag somos todos fulano. Fulano presente, depois que ele morre. Isso aí. E a gente não tá falando sobre a tentativa de criminalizar o funk. A gente tá falando de o Estado brasileiro estar conseguindo criminalizar o funk, porque o Renan está preso por ser um homem negro, favelado e funkeiro. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse vídeo aqui, compartilha, se inscreve nesse canal, passem nas nossas redes sociais, porque estamos sempre por lá. E assim que esse vídeo aqui terminar, é só passar também naquele que a gente fez sobre a vaquinha para ajudar esse canal. Hoje viemos falar aqui de um assunto muito difícil. Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que a gente já tenha feito nesse canal, por conta de questões emocionais e também por conta de questões técnicas. A gente tentou gravar esse vídeo uma vez, foi um vídeo extremamente difícil de gravar, e aí a gente descobre que não tem áudio. E aí a gente volta aqui para falar dessa questão que a gente entende que é muito importante de ser dita. Assim. Uma questão que vem rondando a nossa cabeça, a nossa mente, é como que o funk brasileiro, o funk no Brasil, tem sido uma fonte de renda para muitas pessoas, tem sido uma fonte de reconhecimento nacional e reconhecimento internacional, tem sido uma fonte de status, e para outras pessoas tem sido fonte de violência, constrangimento e privação da liberdade. Questão de cadeia mesmo. Eu tenho certeza quase que absoluta que você, em algum momento daí da sua vida, já ouviu, já dançou numa festa, ou em várias festas, ou na sua própria casa, o funk 150 BPM. E aí algumas músicas que são nessa batida, né? O funk 150 batidas por minuto. Coisa Boa, da Glória Groove, é um funk 150 BPM. Onda Diferente, da Anitta e da Ludmilla, é um funk 150 BPM. Me Solta, do Nego do Borel, é um funk 150 BPM. E vários outros funks por aí. Muitas pessoas, inclusive, dizem que esse movimento do funk 150 BPM fez renascer o funk carioca, que já estava há um tempo perdendo espaço no mercado nacional para o funk de São Paulo, que é um funk comandado muitas vezes ali pelo Condzilla. E eu tenho certeza também que em algum momento você já escutou um funk que falava sobre o baile da gaiola. Eu vou pro baile da gaiola, o baile da gaiola é o melhor baile. Sabe aquele baile que você vai, é o baile da gaiola, que muita gente vem cantando por aí. E aí, se a gente juntar o movimento do 150 BPM e o baile da gaiola, a gente chega a um nome que é DJ Renan da Penha. DJ Renan da Penha é um dos criadores, o grande criador do baile da gaiola, que é um baile feito no Complexo da Penha, uma favela enorme no Rio de Janeiro. E aí ele fez esse baile dentro do Complexo da Penha e tornou esse baile conhecido no país inteiro. Tornou o funk 150 BPM, esse movimento do funk mais acelerado, conhecido no Brasil inteiro. Um movimento que muitas pessoas
de muitas vertentes bebem na fonte até agora. A gente está falando de nomes como Livinho, Anitta, Ludmilla e tantas outras pessoas que hoje falam do funk, da favela. O Renan é um jovem negro da periferia, músico, DJ, e que revolucionou a cultura brasileira e que revolucionou o funk carioca e o funk nacional. Por que a gente está falando do Renan da Penha? Porque talvez alguns de vocês não saibam, mas o Renan está preso nesse momento, né? Por que prenderam o Renan? Né? Um dos motivos que usaram para essa prisão foi de que ele avisava através de mensagens no WhatsApp e tal, as pessoas da comunidade quando o caveirão, quando o camburão da polícia estava subindo o morro. Porque a principal acusação que cai sobre o Renan da Penha é de associação ao tráfico. E aí não há nenhuma prova contundente de que ele esteja associado ao tráfico. E aí uma das justificativas que usaram para isso foi justamente isso que a Natália falou, de ele avisar as pessoas da comunidade que o caveirão estava vindo. Porém, ele faz isso e isso não é uma coisa que é única e exclusiva dele. Várias pessoas da comunidade têm das comunidades, né? Tem esse comportamento no sentido de se protegerem mesmo, porque a abordagem policial é super truculenta, gente. Eles usaram isso como um motivo, né? Uma possível prova de que ele seria associado ao tráfico. E aí usaram também o fato de ter imagens dele cumprimentando alguns traficantes. Sim, e aí, durante o próprio baile, né? E aí viraram e falaram que isso era um indício de que ele estava associado com essas pessoas. E aí eu até vi uma entrevista que a namorada do Renan deu, falando sobre a situação em que ele se encontra. E aí ela virou e falou que assim, que ele não se arrepende de ter cumprimentado essas pessoas, porque são pessoas que cresceram junto com ele. Então ele não pode simplesmente, não, aqui eu não vou te cumprimentar mais não, entendeu? Porque, gente... No momento em que esse vídeo está sendo gravado, saiu uma reportagem falando sobre o assassinato da Marielle e um dos envolvidos ter várias fotos com o nosso presidente Jair Bolsonaro, ter fotos com a família. E aí eu fico me perguntando se a família Bolsonaro vai ser indiciada por associação ao assassinato da Marielle, ou por associação à milícia, ou por associação ao tráfico de drogas, uma vez que milícias também fazem uso do tráfico de drogas. Será que isso vai acontecer? Será que isso pode ser usado como uma prova? Ou será que o fato de a gente estar falando de um homem negro favelado, funkeiro, faz com que isso seja uma prova? É importante ressaltar que, assim, esse mesmo estado que está caçando os bailes funks, porque é exatamente isso que está acontecendo, ele está fazendo isso sendo que, assim, que ele não dá o mínimo de importância, não dá o mínimo de estrutura para que pessoas negras estejam incluídas na sociedade, sabe? Muitas vezes o baile funk é o divertimento daquelas pessoas e é o trabalho daquelas pessoas também. Porque principalmente o baile da gaiola, gente, ele rende muito, muito, muito dinheiro. Porque são muitas pessoas que estão ali trabalhando. São muitas pessoas, são muitas mães, muitos pais de família que estão tirando dali o seu sustento mesmo. Em 2016, quando o Renan não era tão famoso quanto hoje, né? A justiça já tinha emitido um mandado de prisão, porém ele foi absolvido em primeira instância, justamente por não haver nenhuma prova que o condenasse. Porém, novamente, né? E aí no dia 22 de março de 2019, a Justiça do Rio de Janeiro mandou prender o Renan, de acordo com a decisão do desembargador Antônio Carlos Nascimento, que acusa o músico de ser olheiro do tráfico lá no Complexo da Penha, onde o Renan realiza os bailes. Como a gente já disse, com todas essas provas totalmente frágeis que ele encontra, ou seja, não há nenhuma prova material contundente de que o Renan tenha feito o que eles acusam ele de ter feito. Inclusive, o Renan é réu primário, então ele teria direito a uma pena menor, ele teria direito ao habeas corpus, mas todos esses direitos foram e estão sendo negados
ao Renan. Falando também ainda sobre essa questão do baile, né, que eu falei que reúne muitas pessoas, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês conferirem. Sempre confiram a descrição dos vídeos, porque é muito importante. Só o baile da gaiola reúne cerca de 20 mil pessoas por edição, né? E aí quem ganha com isso são os comerciantes locais que pagam o baile. Não se sabe ao certo quanto os bares e lanchonetes locais colados ao fluxo faturam por mês. Mas se levarmos em consideração a reportagem O Fluxo do Fluxo, que analisa o comércio do baile da D17, com cerca de 5 mil pessoas por edição, o rendimento mensal dos bares locais é de R$5.000. E aí, no baile da gaiola, deve ser ainda mais rentável, né, para a comunidade da Penha. E assim, o Estado quer saber disso, o Estado não quer saber. E aí, quando a gente fala que o Estado, que o governo está promovendo uma verdadeira caça, está querendo mesmo acabar com os bailes funks, isso se refere principalmente ao baile da gaiola, que é um dos maiores do Brasil. E aí a gente fala que em fevereiro uma operação para acabar com o baile resultou em 4 feridos e na madrugada do dia 11 de março a polícia realizou novas operações na Penha e no Complexo do Alemão com o mesmo propósito de acabar com o baile, justificando que o fluxo era patrocinado pelo tráfico de drogas. Eles usam sempre essa mesma desculpa para poder tentar acabar com um movimento que, assim, que é o sustento de muitas famílias. Quando a gente fala da questão do Renan, da questão de ele estar preso, da perseguição aos bailes funks, a gente está falando de algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, a gente está falando da vida de um jovem que estava ganhando o seu dinheiro e promovendo emprego através da sua música, através da sua arte, através do seu talento, e que agora está preso. E aí eu me questiono o que nós, enquanto sociedade, ganhamos com isso. O que a gente ganha ao tirar um jovem negro da periferia que está conseguindo realizar os seus sonhos e seus projetos através da música? O que a gente ganha arrancando ele dos seus projetos e colocando ele dentro de uma cadeia? E a gente está falando de um projeto que é de criminalização da pobreza, que é de criminalização do favelado, que é da criminalização do preto. Porque aí você vira e fala assim, mas é porque tem muita droga no baile. E na rave não tem. Não. Na rave dos playboys, dos branquinhos, não tem. Não tem nas baladas dos branquinhos, dos playboys, da Zona Sul, não rola droga. É todo mundo bebendo água, suquinho de laranja. Refrigerante. É só na favela mesmo que tem, né? Porque, inclusive, o dinheiro para comprar essas coisas surge o quê? No chão da favela, né? A arma brota do chão. Não tem ninguém que é rico, que é branco, engravatado, financiando isso. O Renan, ele foi condenado a cumprir 6 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de 1.200 dias de multa, né? Esse valor varia em cada sentença baseado no salário mínimo. E aí, na pena do Renan, fixada em sua base de 1/30 de salário mínimo, que soma atualmente R$ 37.476 de multa. É realmente aquela coisa de que a lei é muito bonita, né? Porque a própria lei vira e fala que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Desde que elas não sejam pretas, exatamente, não sejam faveladas. Porque aí todas as pessoas pretas são culpadas até que se prove o contrário. E mesmo assim, quando se prova o contrário, não acontece nada, não. Ainda tá não errado. acontece nada, não. Sobre esse lance de criminalização do funk, né, que inclusive tinha uma sugestão de projeto, né, para que a criminalização realmente acontecesse, um projeto que teve uma sugestão que teve adesão espantosa de mais de 20 mil pessoas em um curto espaço de tempo, sabe? Assinaturas, porque precisava de mais de 20 mil assinaturas para que a proposta fosse levada ao Senado e tudo mais. E aí conseguiu essa adesão das pessoas com muita facilidade. E é impressionante ver como que coisa de preto, quando é feita por pretos, incomoda, né? Se a gente for levar em consideração a lei
5.543 de 2009, que define o funk como um movimento cultural e musical de caráter popular, acabar com o baile da penha e acabar com qualquer baile funk iria contra 2 artigos, sabe? 2 artigos dessa lei. E um deles diz que o poder público tem que assegurar a realização das manifestações que envolvem o funk, ou seja, os bailes estão incluídos e acabar com eles é um ato anticonstitucional. E aí o outro artigo que é acabar com o baile funk, que criminalizar o funk, né, infringe, é a lei que proíbe a discriminação contra o funk e os seus personagens. Gente, tá em lei. Só que as pessoas simplesmente rasgam, sabe? Quando é pra pessoa negra, lei não vale de nada. A gente não tem proteção de ninguém, não tem respaldo, não tem apoio, não tem nada de ninguém. E aí, quando a gente tenta fazer as coisas por conta própria, a gente é criminalizado, a gente é colocado atrás das grades, a gente é morto. Um pensamento muito corrente, e talvez seja o seu pensamento que assiste a esse vídeo, que é: mas funk não é cultura. Olha as letras, ai meu Deus, olha, isso aí não é cultura, como que alguém... Isso não é novo. O seu pensamento racista não é novo. O samba também já foi considerado algo que não é cultura. Sim, o que samba não é algo que pessoas de bem pratiquem. Porque é uma coisa vinda de pessoas negras, de pessoas faveladas, de pessoas da periferia. Do mesmo jeito com a capoeira, do mesmo jeito até hoje com as religiões de matriz africana. Cara, enfim, o próprio esse pensamento rock, elitista, racista, ele não é novo, ele só se perpetua e ele arranja outras maneiras de se disseminar na nossa sociedade. A questão é que a gente está tendo literalmente vidas perdidas nesse processo. A gente literalmente vê sonhos como o do Renan da Penha serem destruídos. A gente vê literalmente pessoas que criam um movimento cultural onde os outros bebem dessa fonte sendo deixadas ao relento, sendo largadas dentro de uma prisão sem terem feito absolutamente nada. Quando a gente olha para esse caso do Renan, a gente olha também para todo um movimento do funk, né? E aí eu, pelo menos, me pergunto muito, cadê essas pessoas? Pois é. Cadê todo mundo que bate no peito para dizer: aqui é favela, eu aqui sou é da funk, favela, eu vim da represento favela. o funk no mundo, eu sou a pessoa que carrega o funk é minha vida, eu tenho orgulho de ser funkeiro, eu tenho orgulho de ser funkeira. Cadê essas pessoas para exigirem a liberdade do Renan, para exigirem a liberdade de um homem, de um jovem negro, favelado, funkeiro, trabalhador, pai de revolucionou família, culturalmente esse país, que está preso? A gente tem Playboy tocando a música do Renan, a gente tem Playboy tocando músicas falando de baile da gaiola, que nem mesmo sabem o que é o baile da gaiola, que nunca pisou no baile, que não sabe que tem pessoas feridas só de terem ido ao baile. E agora tá todo mundo bebendo nessa fonte, tá todo mundo dançando até o chão com funk de 150 BPM, enquanto ninguém tá nem aí pro fato de o Renan estar preso, gente. Todos os dias essa injustiça tá em curso. Todos os dias que a gente acorda e que a gente vai dormir, que o Renan tá preso, é mais um dia de injustiça, é mais um dia que a criminalização do funk tá vencendo. Então, a favela venceu, o funk venceu? Não, o funk tá perdendo todos os dias. A gente tá perdendo todos os dias também. O Renan, que tava começando a ter um pouco mais de visibilidade e tudo mais, se ele tá passando por uma situação dessa, você imagina outras pessoas, você imagina a gente, sabe? E ver como que as pessoas do próprio movimento e a sociedade em si, porque assim, eu pelo menos não tô vendo mais as pessoas falando sobre esse caso do Renan. Quando acontecem esses casos com pessoas negras, as pessoas não têm um pingo de empatia mesmo, sabe? Não tem nenhum pingo de senso de justiça, sabe? De virar e falar que não tem nada a declarar sobre o assunto. Simplesmente não falar nada, sabe? Quando são pessoas que têm uma voz, que poderia, mesmo que elas não conseguissem tirar o cara de lá da cadeia e tal,
Cara, mas é obrigação delas falar sobre isso, sabe? É obrigação, porque como que pode ser tão hipócrita? Como que você pode dormir, colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir sabendo que o cara tá lá na cadeia, sabe? Junto com pessoas que podem ter realmente cometido crimes, um cara que é inocente, um cara que você encontrava, dava tapinha nas costas e tudo mais. E aí, você sabe que aquele cara tá na cadeia e você não faz absolutamente nada. Isso aí não é problema meu. Agora, se fosse uma pessoa branca, né, que tivesse passado por isso, será que o movimento desse pessoal do funk não seria diferente? Pensando nesse vídeo, pensando no Renan, pensando em toda essa injustiça, na pergunta que eu fiz no início desse vídeo, que é quem ganha dinheiro, quem ganha fama, quem ganha notoriedade com o funk? E aí, a pele clara reina, né? Com certeza. A gente tá falando de Anitta, a gente tá falando de Kevinho, a gente tá falando de MC Gui, que eu lembro que bombou, sim, MC Guimê, de pessoas brancas, de pele clara sempre, ou na maioria das vezes. Se não tem pele clara, se adequa. Sim. Se não tem pele clara, faz a Ludmilla e coloca uma lace lisa, faz a Alexa e alisa o cabelo e coloca loiro, fala o que a mídia quer ouvir, como ela quer ouvir, faz as operações que tem que fazer para ficar com os traços menos negroides possíveis. Ou você se adequa, ou você tá fora. Porque a gente tá falando de uma sociedade, de uma mídia que odeia o funk, que odeia movimentos originados por pessoas negras, por pessoas faveladas, por pessoas da periferia. Porém, ela sabe que dá dinheiro, ela sabe que move multidões, então ela se utiliza desses movimentos e ela se utiliza da maneira que ela acha melhor. Então tem funk, ok, então a gente vai escolher os que a gente quer para serem vistos e para serem ouvidos. E os que a gente quer tem a pele clara, os que a gente quer falam da maneira que a gente quer, eles calam o que a gente quer que eles calem, eles não falam do que a gente não quer que eles falem. Eles são os nossos cãezinhos bem adestrados. Então, ou é isso, ou você é chacota, você é ridicularizado, você é violentado, você é criminalizado. Eu fiquei, por exemplo, me questionando muito sobre as meninas do Quadradinho de 8, na época que lançou, e que foi um estouro, e que foi um sucesso. Inclusive, foi bem perto da época que a Anitta apareceu, que a Ludmilla apareceu. E essa época foi uma época que a Ludmilla era extremamente ridicularizada, sim, por tudo, pela dança dela, pelo cabelo dela, pelo que ela cantava, pelas roupas dela, por tudo. E as meninas também do Quadradinho de 8, eu lembro que elas eram muito ridicularizadas. Então as pessoas achavam aquilo muito trash, muito estranho. Eu não me lembro de nenhuma entrevista feita com elas para perguntar quem elas são, quais os sonhos que elas tinham, o que elas queriam fazer, quais eram os projetos delas. Não importa. Nada. Mas aí quando a Anitta surgiu, ela era a funkeira maravilhosa, ela era a pessoa que ia revolucionar o funk. Ela era o melhor, ela era o melhor dos dois mundos, porque ao mesmo tempo que ela era a menina que rebolava, a menina que cantava lá no paredão da Furacão 2000, ela era a menina de pele clara, com cabelo alisado, ela era a diferenciada dos outros. Do mesmo jeito que o Kevinho é tratado como o diferenciado, então ele canta funk, mas ele é branquinho, então ele tem carinha de príncipe, ele é o Justin Bieber brasileiro. E eu fico me perguntando muito, até quando que a gente vai continuar precisando da legitimação mesmo de pessoas brancas para que a gente possa viver, para que a gente possa produzir os nossos movimentos culturais, para que a gente possa exercer a nossa arte, para que a gente possa ocupar os espaços, sabe? Porque essa questão de criminalização do funk, e aí criminalização do jazz, criminalização do rock, tudo, gente, tudo só fica mais legítimo, né, quando são pessoas brancas fazendo. Sabe, igual na questão do samba, por exemplo, né, o sambista João da Baiana, que nasceu em 1887 e morreu em 1974, precisou da ajuda de um congressista para não ser mais preso na rua, porque ele foi preso várias vezes porque ele andava com o instrumento dele pelas ruas, e aí nessa época o samba era crime.
sabe? E aí, o que aconteceu foi que o senador José Gomes Pinheiro da Fonseca, ele era um fã de samba e um dos políticos mais importantes da época. Ele foi e fez uma dedicatória pro João no pandeiro dele. E aí, sempre que o João, ele saía na rua e encontrava com a polícia, ele mostrava o pandeiro, sabe? E aí os policiais viam que, pô, foi o cara que assinou e o cara é branco e tudo mais, então passava. Sabe, no rock, o que a gente teve? O rock, gente, quem é o rei do rock? Elvis Presley. Sabe? E por aí cantando vai. Como negros, dançando como negros. E por aí vai, Só sabe? vai sendo branco, então. E aí eu fico me perguntando, até quando a gente vai precisar disso? Até quando a gente vai continuar nessa situação? Perdendo tantas vidas, perdendo tantos sonhos, sabe? Perdendo tantas oportunidades por causa do racismo. A gente precisa entender que a gente está falando da vida do Renan. A gente não está falando sobre uma notícia que fica velha. A gente não está falando sobre um caso polêmico e depois vem outro em cima e a gente esquece do caso anterior. Enquanto a gente esquece o que está acontecendo, o Renan está preso. Enquanto você está dançando o funk 150 BPM na balada, ele está esquecido lá na cadeia. Ele está preso. O Caio César, que é um homem negro e que fala sobre questões de masculinidade negra, ele colocou no Twitter falando sobre escrever cartas para o Renan. E aí a família autorizou a que cartas fossem escritas e entregues para ele na prisão. Quem quiser escrever, a gente vai deixar aqui na descrição o endereço para quem quiser mandar cartas de apoio para ele, para que ele fique melhor. Enfim, vai passar pela família, obviamente, para chegar até as mãos do Renan. Eu sempre penso na família do Renan, eu sempre penso nele, na vida dele, e como deve ser difícil, porque você vê as fotos do Renan, você vê que ele estava realmente realizando um sonho, ele estava realmente carregando multidões, assim. É incrível ver a potência que ele tem, sendo um homem tão jovem, a potência criativa que ele tem, o talento que ele tem. Ao Renan e à família dele. Eu realmente espero que você fique bem e que você passe por isso da melhor maneira que você conseguir, porque eu não tenho a menor ideia do que é viver tudo isso. Nem do que é ter uma pessoa na família passando por isso também. Isso. Mas você merece ter a maior força que você conseguir. Você, Renan, e para vocês da família dele, a namorada, a mãe, os amigos, quem tá com ele de verdade, assim, porque a injustiça que acontece com o Renan nesse momento é a injustiça que acontece conosco desde sempre, é a injustiça que acontece com o povo preto brasileiro desde sempre, é a injustiça que as nossas vidas, os nossos corpos pretos, que os nossos movimentos culturais enfrentam desde que a gente existe nesse país. Que a gente não esqueça que a gente está falando de uma vida, a gente está falando de vidas, a gente não está falando de um caso, a gente está falando da vida. Ele não é só mais um número, sabe, na estatística, ele é uma pessoa. Ele é um pai de família, ele é um trabalhador, ele é um jovem negro repleto de sonhos. E de talento. Sim, sabe? E ele merece ser tratado como uma pessoa. Eu vou encerrar a minha fala nesse vídeo citando uma frase, né, da deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que criticou a tentativa de criminalizar o funk. Ela falou: falar da realidade da favela é sempre perigoso. Fazer sucesso no Brasil todo falando sobre isso é mais ainda. Renan da Penha é um DJ famoso, negro e favelado. Hoje é um preso político também. Funk é cultura, não é crime. Eu espero de verdade que vocês compartilhem esse vídeo. Muito. Que vocês falem para as pessoas sobre isso, que vocês procurem saber mais sobre o Renan, sobre a vida dele, sobre a injustiça que está acontecendo com ele. A gente não pode deixar que a vida dele caia no esquecimento. Não, eu vou repetir, a gente não está falando sobre um caso, a gente está falando sobre uma vida. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Curtam, compartilhem.
Se inscrevam nesse canal, passem nas nossas redes sociais para darem aquela moral esperta pra gente. Passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha para ajudar esse canal. Voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.